Então, pessoal, eu vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, tá? Enquanto a gente espera o pessoal entrar aqui, tá marcado para 8h30, não vou esperar da 8h30, eu vou enrolar um pouquinho vocês aqui, se não se incomodarem, tá? Eu me chamo Lucas, tá? Eu fiz com inteligência artificial esse slide aí, porque eu tenho um problema sério com coisa de tecnologia, tá? Seríssimo, seríssimo, seríssimo. Eu pareço um velho com essas coisas. Aí, gente, voltando aqui, eu me chamo Lucas, tá? Eu faço curso de Química, faço bacharel em Química na UFRJ, faço já há 2 anos, tá? Já dei aula para curso preparatório, já dei aula para escolas também, escolas particulares. Dou aula geralmente de Química, mas eu tô ali com um pé em cada matéria, faço um pouco de tudo, né? O famoso faz tudo. Me curti, posso ajudar a fazer slide. Ah, pô, seria de muita ajuda, porque eu não sei fazer direito. Eu tenho um problema sério com isso, tá? E eu prefiro quadro, eu sou do quadro. Faço uns quadros bonitinhos. Quando eu tô com a caneta e o tabletzinho, eu gosto, me amarro em desenhar as coisas. Tem muita coisa pra desenhar em química. Eu não tô conseguindo ligar a câmera também, gente. Sinto muito. Pô, esse notebook que eu tô é um problema. Eu tô sem o que eu uso pra fazer as aulas, né? Hoje, pessoal, eu quero introduzir um pouco vocês à química mesmo. No caso, a modelos atômicos, que é bem o básico do básico. Imagino que muitos de vocês já tenham tido aulas de modelo atômico, tá? É sim o básico do básico da química, é o início, não é? É o pontapé. E, então, assim, muita gente, muitas escolas, pelo menos, com o pessoal que eu já conversei aqui do servidor, eu já até ajudei em relação à química. Eu vi pessoas aqui, inclusive, que nunca tiveram aula de química durante todo o ensino médio. Infelizmente, é a realidade hoje, né? Em muitas escolas públicas, tá? Então, falando um pouco sobre o que a gente vai fazer hoje, tá? Eu trouxe umas coisas bem legais pra gente fazer, pra deixar uma coisa bem dinâmica mesmo, porque eu não sou o cara que gosta de ficar falando, falando, jogando matéria e sem vocês entenderem tudo. É, eu pelo menos penso assim que química é muito mais sobre você entender os porquês das coisas, tá? Você entender a fundo. Se você não conhece a base de atomística, por exemplo, se não conhece os modelos atômicos, quando você chegar, por exemplo, estequiometria nas matérias mais avançadas, você vai ter um pouco de dificuldade para entender como as coisas funcionam, tá? Então é muito importante você reforçar essa base. E como muita gente aqui não tem essa base, eu acho muito interessante eu ir construindo ela junto com vocês durante esse ano, até onde for possível eu estar aí com vocês ajudando. Eu espero que até os vestibulares, né? Se Deus quiser. É, Vocês querem o quê? Vocês focam o Enem, o ERJ, alguma prova do de São Paulo? Como é que tá, o objetivo de vocês aí? Quais provas vocês têm feito? Preciso saber para eu ter uma noção de como eu vou trabalhar com vocês. Ita, pô, muito bom. Tem amigos que tentam também. Prova dificílima, mas vale muito a pena, muito a pena. Só quero aprender. Enem, UFC, pensei em Enem, show. O foco geral que é Enem, tem um de ITA ali também, né? Legal, legal. Turma com o pessoal de Enem, assim, bem tranquilo de trabalhar. Agora, matemática em ITA é difícil, é complicado. Tô no nono ano, gosto de estudar, mas em si ITA, mas a maioria só quero aprender. Show de bola. Garanto que pelo menos alguma coisa tu vai tirar aqui de bom, tá? Enfim, gente, eu quero fazer umas perguntas antes da gente começar, tá? Primeiro, quando eu falo em modelo atômico com vocês, eu quero que vocês falem aí no chat, tá? Eu vou usar bastante chat com vocês, eu adoro usar chat de aula, tá? O que que vocês. Primeira coisa que vem na cabeça quando eu falo de modelo atômico com vocês, pode ser um nome, alguma coisa. Primeira ideia que vem na cabeça de vocês, falem pra mim. Próton, nêutron, show. Elétron, forma dos átomos, show de bola também. Então, é, eu gosto muito de usar história para explicar química.
Essa parte de modelos atômicos é muito mais história às vezes do que qualquer outra coisa. Vocês podem ver aí no slide, tá? Que tá aí na tela, que a pergunta que eu botei é do que tudo é feito, tá? E é realmente uma viagem que a gente vai fazer aqui, de 2.500 anos de desenvolvimento científico, que eu vou trazer aqui para vocês no menor período possível e espero que vocês entendam tudo. Qualquer dúvida pode falar aí também, tá, gente? Eu tô aqui lendo o chat, tá? Pode ficar tranquilo. Show. Então, vocês podem ver aí na imagem, eu botei uma galáxiazinha, um negócio bonitinho. E é muito interessante você voltar no tempo para entender a química, para entender sobre os modelos atômicos, né? É uma coisa muito mais antiga do que às vezes as pessoas acham, e uma coisa muito mal explicada. Às vezes o professor ele vai lá e joga no quadro o nome do Dalton Thomson Rutherford Bohr, joga lá, esse aqui é o modelo do pudim de passa, esse aqui é o modelo da bola de bilhar, o sistema solar, e vai jogando assim. E você fica, caraca, mano, como esse cara chegou nisso? Como esse cara pensou nisso? Entendeu? E eu acredito que os porquês são os que fazem o nosso conhecimento. Então, por isso, eu quero voltar com vocês há muito tempo atrás, que quando foi formulado uma das primeiras teorias sobre isso, a primeira considerada pela comunidade científica. Tem algumas outras que o pessoal fala, eu vou até comentar uma com vocês, mas vamos voltar lá na Grécia Antiga, tá? A gente vai começar lá, na Grécia Antiga, terra dos filósofos, né? Muita filosofia, como o pessoal sabe. Isso aí. Obrigado, cara. Puta, leu minha mente. Muita filosofia, como o pessoal sabe, terra dos filósofos, dos grandes oradores, da dialética, tá? E isso era uma ideia, a ideia do átomo foi uma ideia concebida na Grécia, tá? E que ela morreu na Idade Média, da Grécia até a Idade Média, e até um pouco depois. Foi uma ideia que ela ficou meio que guardada na gaveta por muito tempo, tá? Ela renasceu mais ali. Foi na Idade Média mesmo, foi com os árabes, que eles mexeram com o negócio de alquimia, enfim. A ciência, ela teve muitos altos e baixos durante os anos que eu vou citar aqui com vocês, tá? A gente vai acompanhar um pouco também sobre as grandes viradas que tiveram, que foi Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, que foram os caras que a gente conhece até hoje como o pessoal dos modelos atômicos, que é uma coisa que cobra frequentemente em vestibulares e muita gente perde questão por causa disso. É coisa assim, boba, tá? É questão que desce teu TRI, desce tua nota lá embaixo se tu erra uma dessa na prova. Então, ó, pega um caderninho aí, vai anotando, tá? Tudo que eu falar aqui, que quando eu começar aqui eu sou um pouco agitado, tá? Eu vi isso, era uma discussão. Deixa eu abrir aqui o chat, desculpa que eu fechei aqui. Isso, exatamente. Exatamente. Então, olha em volta de vocês aí agora, no ambiente que vocês estão agora, tá? Em volta de vocês, do que tem ao redor de vocês? Uma mesa, às vezes tem uma cadeira, tá? A mesa que vocês estão se apoiando, o lápis, às vezes vocês estão escrevendo, o ar que tá ao redor de vocês, o corpo de vocês, tá? Tudo isso, ele parece ser sólido na visão de vocês, né? No tato de vocês, tá? Ele parece contínuo também, ele tem uma continuidade, ele tem uma massa, não é? Mas e se eu dissesse pra vocês, tá? Que se a gente pegasse e desse um zoom infinito em qualquer uma dessas coisas, tá? Infinito mesmo. A gente chega num ponto em que tudo vira umas partículazinhas irrisórias, tá? Bizarras e irrisórias. Que são, no caso, os átomos, tá? E são partículas que, na concepção deles, era impossível de se dividir, tá bom? E essa pergunta, como eu disse, não é de hoje. Essa pergunta, e se a gente der um zoom, o que, que vai ter no micro, o que, que tem, o que formula as coisas que a gente vive, as coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, o que, que forma elas? Né? Essa é uma pergunta muito antiga, gente, muito antiga, desde os primórdios da humanidade, os primórdios, a gente tenta explicar isso, a gente tenta explicar os porquês, e isso inclui os porquês de nós existirmos, e isso acaba puxando um pouco dessa discussão sobre o átomo também, tá? É uma das questões mais antigas já debatidas em toda a humanidade. Desculpa. Bom, esse assunto sobre átomo, para a gente entender melhor, a gente tem que voltar 2.400 anos, como eu disse, na Grécia, tá bom? Grécia Antiga.
tinha muitos pensadores naquela época, tá? Eles tinham os líderes, os seus exemplos que eles seguiam, e um desses líderes era um cara chamado Aristóteles, que inclusive é um dos caras que, pô, de suma importância na área da biologia. Se vocês forem estudar biologia, vocês vão ver Aristóteles. Puta, maluco, esse cara é muito brabo, tá? Ele é muito sinistro. Enfim, Aristóteles, ele acreditava e ele defendia nas suas teorias, nos seus dizeres, que tudo, tudo existente era feito de quatro elementos básicos, tá? Os quatro elementos do Avatar, se facilita para você. Terra, fogo, água e ar. Mole, tá? Mole, 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 mole. Só isso. Aristóteles falava isso. Tudo é formado é, por terra, fogo, água e ar em proporções diferentes. Ou seja, se eu misturar um pouquinho de lama, um pouquinho de água, um pouquinho de fogo, um pouquinho de ar, eu vou ter isso, uma coisa, X coisa. Se eu misturar mais lama, mais ar, mais fogo e menos água, eu vou ter Y coisa, entendeu? Era basicamente isso que o Aristóteles falava, tá? É, isso explicava, na concepção deles, explicava qualquer coisa, explicava a origem do osso, a origem da nuvem, vinho, enfim, tudo que eles tinham ali em volta deles, eles explicavam dessa forma, tá? Era uma ideia que filosoficamente ela é bonita, entendeu? A gente é formado pela natureza, a gente é formado pelo que gira em nosso entorno, mas isso hoje em dia a gente sabe que é uma ideia bem fora da realidade. Mas eles acreditavam fielmente nisso, até porque eles não tinham como comprovar cientificamente nada disso que era afirmado, tá? Era algo muito do dizer, do pensar. Eles pegavam, analisavam e falavam, ó, eu acho que isso aqui, eu acho que isso aqui. Por isso que eram pensadores, né? Por isso que eram pensadores. Eles não comprovavam muitas coisas do que eles diziam, inclusive a própria teoria do átomo, tá? Então, é... porém, nessa mesma época na Grécia Antiga, tá? Tinham dois carinhos, tá? E esses caras, eles pensaram diferente de todo mundo. O pessoal tava pensando nessa ideia do Aristóteles, naquela época, tava botando fé nisso, e esses dois estavam indo pro caminho totalmente contrário. Eles falaram assim, não, dane-se Aristóteles. Eu vou fazer a minha teoria porque eu acho que é isso e eu tenho como provar. E o primeiro foi o Leucipo, tá? E que inclusive Leucipo, muito se fala sobre Leucipo, de que historiadores acreditam que ele não existiu, tá? Porque existe pouquíssima coisa relatando sobre isso. Relatando sobre a vida dele, relatando sobre a existência de algumas pesquisas dele, tá? Eles acreditam que, no caso, seja o próprio. Foi o nome que o Demócrito usava para meio que dar crédito ao mestre. Ou seja, talvez ele nem tenha existido, talvez ele seja uma persona do Demócrito, talvez ele só tenha aparecido em algumas pesquisas como forma de homenagem. Enfim, é algo muito debatido ainda, não é comprovado, tá? Isso que eu tô falando, só uma curiosidade idiota que eu gosto de soltar às vezes. Enfim, Leucipo e Demócrito. Leucipo era o tutor do Demócrito, tá? Demócrito era o aluno dele. Quem vai brilhar realmente aqui é o Demócrito, o aluno, tá? Demócrito de Abdera, que era como ele era chamado, tá? E ele virou uma lenda da química, tá? Esse cara. Esse cara, ele formulou a primeira teoria atômica, a primeira ideia de átomo da história. E pra época dele, cara, pô, 2.400 anos atrás. É muito, muito antigo, algo muito avançado pra época dele, tá? Ele nasceu ali por volta de 460 a.C., 450, tá? E ele viajou pro Egito naquela época. Ele viajou pro Egito, pra Pérsia, tá? Mais especificamente. E ele fala que ele conversou com alguns sábios indianos, tá? Porque tem quem diga, muitas pessoas falam que ele, essa ideia do átomo, ele veio de uma ideia indiana, que foi o que eu falei, uma ideia indiana chamada, cara, que tinha esse Paramanu, isso aí, Paramanu, que falam que foi a verdadeira primeira ideia do átomo. Só que isso nunca é cobrado em vestibular, até por ser algo que pouca gente conhece, não é de conhecimento geral. Mas é interessante de saber como ele concebeu a ideia do átomo, né? Falam que ele teve muita inspiração dos povos é, da parte do Egito e dos povos indianos, dos indianos também, tá? Enfim, os gregos, naquela época, eles chamavam ele de o filósofo que ri,
Porque pô, ele era um cara muito debochado, cara. Ele era um cara muito debochado. Ele falavam que ele ficava rindo da cara dos outros, porque quando ele achava a pessoa ignorante, tá? Ele achava a pessoa ignorante, ele achava você ignorante, ele ficava rindo da tua cara, gargalhando da tua cara. Ou seja, ele falava que a ignorância era algo que devia ser evitado a todo custo, e ele evitava isso pesquisando e pensando e criando as teorias dele, tá? Ele falava que a felicidade de verdade, ela vinha em harmonia com a natureza. Ele tinha que estar em harmonia com a natureza para chegar à felicidade, tá? O Demócrito, ele escreveu muitas coisas, tá? Tem muitos trabalhos de Demócrito. Foram mais de 70 tratados. Esse cara, ele falava de tudo, tá? Ele falava de ética, matemática, música, a parte música é divisível. Exatamente. Exatamente. É a ideia do Paramanu, que vem da tribo. Eu não me lembro qual era. Acho que era dos Vedais. Vedais, se eu não me engano. Mas enfim. Aristóteles, ele não gostava do Demócrito. Como eu disse, o Demócrito falava de tudo. Falava de ética, matemática, música, agricultura. Enfim, o cara tinha um dedo em tudo, tá? Ele fazia um trabalho sobre tudo, fazia texto sobre tudo. E infelizmente quase tudo que a gente tem dele se perdeu, tá? E o que a gente tem são pequenos fragmentos, inclusive sobre o átomo, tá? E a maioria deles, inclusive, é citada nos trabalhos do Aristóteles, do próprio Aristóteles, tá? Que era o rival dele. Assim, na época, o Aristóteles odiava a ideia dele, odiava ele muito. Odiava muito, muito, muito mesmo, tá? Mas enfim, o que sobrou da ideia dele era genial e o que ele propôs foi basicamente isso. Imagina que você tem, vou usar o exemplo clássico, um pedaço de giz, tá? Se você pega esse pedaço de giz, você quebra ele ao meio uma vez. Aí você pega, quebra ele ao meio de novo. Quebra ele ao meio de novo. E vai quebrando ele ao meio 100 vezes. Vai chegar uma hora que a mão nua você não vai conseguir quebrar ele de novo. Você vai conseguir quebrar ele de novo? 1 bilhão de vezes? Não vai conseguir. Uma hora vai ficar uma partícula irrisória, um negócio pequenininho, entendeu? Enfim, você vai chegar numa partícula pequena em algum momento. Você não vai conseguir mais quebrar o giz. Você não vai conseguir mais partir ele, tá? Não dá mais para dividir. Então essa partícula, ele deu o nome de átomo, entendeu? O que significa átomo? Átomo significa não divisível, indivisível. A significa não e tomo significa divisível. Ou seja, é algo indivisível, tá? No grego, traduzindo, significa não divisível, tá? O que não pode ser cortado. Porém, Demócrito ainda foi além disso. Como se já não tivesse bom, como se ele já não tivesse muito à frente do seu tempo, ele foi muito além disso, tá? Ele disse que existia o vazio, ele teorizou o vazio também. O Canon, que eles chamavam, tá? É, Canon com K, tá? Caia, para quem estiver anotando. Que era basicamente o espaço que ficava vazio entre um átomo e o outro, entre os átomos, né? Sem vazio, ele falava que nada se mexia, tá? E assim, ele falava também que os átomos eles são eternos, são indivisíveis, são cheios, sem buracos, tá? Ou seja, eles são maciços, basicamente, tá? E eles só diferem em forma. Isso foi uma grande sacada dele. Ele só difere em forma, tamanho e ele falava, se não me engano, arranjo também, tá? Ou seja, átomos de água, ele falava que os átomos de água deslizavam porque eles eram lisos e redondos. Aí eles rolavam fácil. Por isso que a água escorria. Ele falava, por exemplo, que os átomos de ferro, eles são ásperos. E por isso, cheio de ganchos, né? Ganchinhos. E por isso eles se encaixavam de forma forte, entendeu? Eles tinham uma ligação forte. Ou seja, ele basicamente meio que deu uma ideia de ligações químicas ali já muito tempo antes. O cara era muito inteligente, tá? Muito inteligente, tá? Ele falava que por causa disso o ferro era duro, voltando, por causa dos ganchinhos deles. E ele falava que nem nada morre nem nasce de verdade, tudo se transforma, porque os atos eles se rearranjam, né? E ele falava também que as qualidades como doce, amargo que a gente sente era só impressão dos nossos sentidos por causa dos átomos que ficavam se chocando. Enfim, ele falava que na realidade só existia átomo e vazio. Tudo era átomo e era vazio, tá? Isso moldou a engenharia na época? Não moldou, tá? Não foi isso na época
que foi dito não teve tanto impacto. Porque tinha o Aristóteles, e a ideia do Aristóteles que eu falei de fogo, terra, água e ar foi a mais aceita, tá? Até porque o Aristóteles era um cara bem respeitado já naquela época, tá? Era um cara bem respeitado. Porque, tipo assim, também, imagina o cara explicando isso que eu te disse agora, há 2.400 anos atrás. Antes de existir qualquer microscópio, qualquer coisa. Sim, estado da matéria. Líquido que os átomos ficam um pouco afastados, exatamente. Ele era um cara muito à frente do seu tempo, tá? Muito interessante isso que você falou, inclusive. É verdade. Ele era um cara muito à frente do seu tempo. E agora você imagina ele tendo que explicar isso para as pessoas da Grécia Antiga há 2.400 anos atrás, onde não existia nem microscópio, não existia nada para o cara provar isso para os outros, entendeu? E ele chegou nisso só pensando, entendeu? Com um experimento basicamente mental, porque não tinha como ele provar dentro do laboratório, entendeu? Não existiam laboratórios, não tinha como ele comprovar isso que ele estava falando. A ideia era muito radical para aquela época, era tratado como algo muito radical. E o Aristóteles ele tinha uma influência política, filosófica, e já enorme, tá? Aristóteles era gigante. E ele disse que nem tudo é contínuo, se eu não me engano, não existe vazio. Foi isso que o Aristóteles falou, algo do tipo, tá? Eu posso estar errado agora, mas é algo nesse sentido, tá? E ele ganhou. A teoria dos quatro elementos do Aristóteles dominou por séculos. Não foi só tipo assim, ficou 10 aninhos, aí depois veio outro e provou. Não foi. Foi muito tempo. Muitos, e muitos, e muitos, e muitos anos que a teoria do Aristóteles ficou, tá? Agora a gente vai dar mais um salto no tempo e vamos para a Idade Média, tá? Vou falar um pouco também sobre alquimia, que eu acho um tema bem legal. Eu sou muito fã, particularmente, do anime Fullmetal Alchemist. Eu vou até linkar ele um pouquinho com o que a gente vai falar aqui, que é bem interessante. Não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem esse anime, gente? Aí, conhece. É bem legal, recomendo, tá? Recomendo vocês assistirem, quem puder ir. É bem legal, é bem divertido. Bem divertido de ver. Isso é verdade. Até agora tá tranquilo, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Fui rápido demais, fui devagar demais? Pode falar. Fullmetal é bem famoso. Pô, é um grande anime, cara. Vou assistir pelos estudos. Isso aí, pelos estudos, pelos estudos. Tudo serve de repertório para redação. Na desculpa, usa de repertório para redação. Pode continuar, a aula tá muito da hora, sua oratória ajuda bastante compreensão. Show de bola, mano. Fico feliz, tá? Vou prosseguir aqui então, gente. Show. Eu parei na Idade Média, tá? Vamos para a Idade Média agora, gente. Bastante tempo depois da Grécia Antiga, tá? Isso já é depois de Cristo já, obviamente, Idade Média, tá? E agora vem a uma parte que é muito pouco comentada, tá? É muito difícil você ver alguma aula falando disso, mas eu acho um tema bem interessante que eu sempre comento com o pessoal que eu dou aula. Até porque se não servir, se não cair uma questão disso, eu acho difícil cair uma questão disso, mas às vezes tu pode usar de repertório na redação. é, Enfim, é conhecimento. Conhecimento é sempre bom, gente, tá? E ajuda também a contextualizar tudo na cabeça de vocês, já encaixa tudo certinho, fica tudo maneiro, tá? Enfim, depois da queda de Roma, que a gente tá? Nesse momento. Depois da queda de Roma, a Europa ela entrou na Idade das Trevas, né? A Idade das Trevas era basicamente o conhecimento, ele foi meio que é, omitido, foi meio que eu perdi a palavra aqui, tava na ponta da língua. Privatizado, mais ou menos isso. Foi meio que controlado, eu posso dizer assim, tá? Controlado, vou usar controlado. Foi meio que abafado em certos sentidos, tá? Enfim, o conhecimento ele não tinha morrido, tá? Ele foi pro mundo islâmico naquela época. Ele saiu da Europa, foi um pouco pro mundo islâmico. Pouca gente fala sobre o mundo islâmico nessa época, e principalmente sobre a questão da alquimia, que vem grande parte lá, tá? No século. Sou ruim com o número. 8, século 8, na Bagatá do Califado, isso aí. Bagatá do Califado
Abacidar, eu acho. Isso aí. É, isso aí. Desculpa, eu sou ruim com o nome, gente. É difícil, é muito nome, é muito nome. E esse nome estranho ainda do pessoal lá do Oriente Médio é difícil, tá? Um cara chamado Jabir Ibn Hayyan, eu acho que era. Eu não sei se é pronuncia assim, tá? Enfim, o pessoal chama de Geber, tá? O pessoal que conhece como Geber. Ele começou a meio que juntar a filosofia com experimentos de verdade naquela época. Esse Jabir, ele era considerado o pai da química experimental, tá? O pessoal conhece ele como pai da química experimental por vários sentidos. Ele inventou várias técnicas que a gente usa até hoje. A destilação, por exemplo, cristalização. Ele descobriu alguns ácidos fortes também, descobriu muita coisa sobre ácido forte. Ele descobriu o ácido sulfúrico e o nítrico também, tá? Enfim, ele acreditava que todos os metais, eles eram feitos de duas substâncias, tá? Duas substâncias básicas, que eram o enxofre e o mercúrio. Ele acreditava nisso naquela época, em proporções diferentes, ou seja, dependendo da proporção da quantidade de mercúrio ou da quantidade de enxofre, o metal era diferente, tá? Ele acreditava também que você podia transformar chumbo em ouro, alterando a quantidade de enxofre e mercúrio, entendeu? Ele acreditava que se os metais são formados de quantidades diferentes de enxofre e mercúrio, se eu mudar a quantidade de mercúrio ou mudar a quantidade de enxofre, eu vou ter outro metal. Ele pensava assim, tá? Pensava assim naquela época. Ele acreditava que ele podia transformar chumbo em ouro, pô. Tá? Ele acreditava que ele podia transformar chumbo em ouro. Era alquimia, né? Essa foi, infelizmente, o só básico sobre alquimia. Então, esse cara foi o que idealizou. Alquimia é bem legal, cara. Não tem informações sobre isso. Não tem informações sobre isso. Eu acho um pouco difícil. Eu acho um pouco difícil. Não tem informações também. Não vou te afirmar nada, até porque eu não tenho informações sobre essa pesquisa, tá? Enfim, continuando aqui. Ele acreditava que podia fazer chumbo virar ouro, basicamente, tá? Isso era alquimia na época, tá? Porém com laboratório de verdade, tá? Ele construía dentro de o que na época era um laboratório para eles, tá? Era algo bem simples, tá? Ele escreveu vários livros, tá? Descrevendo, porra, uma porrada de aparelho, peso, medida, tudo isso foi preservado, tá? Até hoje existe alguns. E expandiu a ideia de que a matéria ela podia ser decomposta, né? Isso meio que abriu a mente do pessoal. O pessoal fala assim, se a matéria pode ser decomposta, ela não é indivisível, né? Mas não foi algo tão comentado também, infelizmente. O pessoal não dava muito ouvido para muita coisa importante naquela época, tá? É porque eram muitas teorias também, eram muitos pesquisadores, tá? Muita gente falando muita coisa, você acaba ficando confuso, tá? Enfim, depois desse cara, o Jabir, a alquimia ela foi chegar na Europa, tá? Ela chegou na Europa medieval, se eu não me engano, através da Espanha muçulmana, tá? Na época, no século VIII também. Sim, é algo muito difícil, tá? É algo muito difícil. Você, existem pessoas que criam elementos atômicos, tá? Sim, atrapalhou muitas coisas. A gente foi ter coisa sobre o átomo de novo, o Dalton, cara, em 1803. A primeira vez foi lá antes de Cristo. Olha quanto tempo a gente ficou sem, tá? Olha quanto tempo a gente ficou sem nada sobre o átomo, sem pesquisa, sem nada, tá? É, Então, sobre rearranjar os átomos. Ele não acreditava que você rearranjava os átomos, tá? Não sei se você está perguntando sobre ele ou como funciona na vida real. Não sei como funciona. Não que não seja a vida real, né? Que frase idiota minha. Mas, enfim. O teocentrismo, ele trabalhou muita coisa. E sobre o Jabir. Porra, odeio o nome desse cara. Ele não falava sobre rearranjar átomos, tá? Ele não falava sobre átomos. Ele falava que você podia alterar a quantidade de. Ele acreditava que os metais eram feitos de enxofre, tá? E mercúrio. Ou seja, o ferro tinha uma quantidade de enxofre e de mercúrio. É,
outro elemento químico, outros ferros, outros metais tinham diferentes quantidades do ferro, entendeu? E aí ele acreditava que, por exemplo, se ele mexesse na quantidade de ferro de um elemento, ele podia ir alterando a quantidade de ferro, a quantidade de enxofre e de mercúrio de um certo elemento, ele podia acabar chegando no ouro. Tá? Ele fez isso a partir do chumbo, ele tentava a partir do chumbo. Ele acreditava que se ele mudasse a quantidade de enxofre e mercúrio no chumbo, ele podia transformar o chumbo em ouro, tá? Ele não falava sobre átomo, tá? Não falava sobre átomo. Átomo foi vir de novo só lá em Dalton, tá? Só lá em Dalton, 1803, muito tempo depois, tá? Voltando ao que eu tava falando, eu tava na alquimia chegando na Europa. Enfim, a alquimia chegou por causa da Espanha muçulmana na época, tá? No século VIII também. E teve por causa de uns monges, tá? Que um dos caras se chama, inclusive, Roger Bacon. É o nome dos caras. Acho muito engraçado o nome desse cara. Roger Bacon, um cara espanhol, monge. E tinha um outro também muito importante, Alberto Magno. Enfim, eles começaram a ler esses textos árabes, né? Esse conhecimento que os árabes tinham, muitos desses conhecimentos, inclusive, eram cifrados, tá? Os caras, eles ocultavam mesmo. É porque naquela época, a Idade Média, eles buscavam muito a questão das riquezas do ouro. E além disso, eles buscavam também o elixir da vida eterna, né? O pessoal da alquimia. Inclusive, o papo de pedra filosofal, historicamente, existiu mesmo, tá? Eles realmente procuravam, tá? Não é ficcional. Tanto é que é relatado em várias histórias fictícias sobre a Pedra Filosofal, mas era porque eram pesquisas reais, tá? Que pessoas realmente achavam que podiam criar a Pedra Filosofal. Ou algo semelhante, né? Às vezes as tradições divergem, tá? Enfim, ouro naquela época significava poder. Na Idade Média, gente, a expectativa de vida era de 25 a 30 anos de idade, tá? Ou seja, o elixir da vida pra eles era vida eterna. O que eles queriam? O que hoje em dia a gente quer? A gente quer viver pra sempre e ser rico. Era o que eles queriam na época também, só que da forma deles, entendeu? Enfim, esses dois caras, Roger Bacon e Alberto Magno, eles começaram a ler esses textos árabes, tá? Sim, sim, sim. Errou feio. Errou muito feio, Mary Curry, tá? Inclusive, é uma mulher muito inteligente, muito importante para a ciência, inclusive. Tá? Enfim, esses textos árabes foram traduzidos para o latim quando chegaram na Espanha, tá? Mas ele ainda tinha uma certa mistura com a religião, tá? Naquela época, esses textos. Então, transformar metais era também transformar a alma. Virou um pouco simbólico quando chegou na Espanha, tá? A ideia do átomo, ela ficou meio que adormecida ainda, porque Aristóteles ainda era o rei da filosofia nas universidades da época. Ou seja, ninguém ligava pro átomo. O átomo que se dane. Ninguém nem às vezes pessoas nem sabiam dessa teoria, não conheciam. Tava lá guardadas as sete chaves há muito tempo. No máximo eles viam, às vezes, o Dalton sendo citado em alguns trabalhos do Aristóteles. Tá? Isso aí, os caras nasciam e já morriam. Eles viviam muito pouco, era praga, era desastre natural, era guerra. Nossa, o pessoal se ferrava muito. Se ferrava muito, tá? Na Idade Média. O pessoal ainda fala que é difícil viver hoje, pô. Imagina naquela época, tá? Enfim, veio depois desse tempo da Idade das Trevas, veio o Renascentismo, tá? Renascentismo, o Renascimento, tá? Que já foi no século XVI, tá? E teve basicamente no Renascimento um médico suíço, tá? Ele se chamava Paracelso. Paracelso. Paracelso, como o pessoal chama, tá? Eu tô com o nome dele aqui anotado aqui no meu no papel que eu uso para organizar a aula. O nome dele real mesmo, tá? O pessoal chama de Paracelso. Se chamar de Paracelso, o pessoal da química, o pessoal já sabe quem é. Mas o nome dele mesmo era Theophrastus von Hohenheim. Caraca, olha o nome desse cara. Tá maluco? O pessoal não sabia dar nome antigamente, não. Enfim, o Paracelso ele virou o jogo, tá? Ele meio que queimou publicamente os livros de Galeno e do Aristóteles também, tá? Na Praça Basileia, eu acho. Basilela, não lembro. Acho que é Basilela, o nome da praça. Não, Basileia.
Praça Basileia. Ele queimou vários trabalhos de Aristóteles nessa praça, tá? E ele disse basicamente que não são os quatro elementos, são três princípios. Sal, que ele falava que era o corpo fixo, né? O enxofre, que era o inflamável, e o mercúrio, que era o volátil. Ele falava que esses três eram que formavam tudo, tá? Ele usava químicos na medicina também. Ele usava mercúrio para sífilis, por exemplo. Ele era muito doidão, tá? Ele era um cara muito polêmico. Ele bebia muito, morreu jovem também, tá? Mas ele abriu o caminho para pensar a matéria como algo que pode ser analisado em laboratório, tá? Ele foi o cara que ele veio basicamente já estava começando a cavar o caminho, tá? E nessa época a gente já estava no Renascimento, a gente já estava caminhando pro iluminismo, tá? Que já foi a abertura cultural, o nascimento da química moderna como a gente conhece, tá? Foi no século XVII, tá? O iluminismo, se vocês não sabem o que que é, basicamente já fala, né? A Idade das Trevas. A humanidade estava em trevas científicas, culturais. A mente da humanidade estava em trevas, tá? O Renascimento, a humanidade renasceu. E no Iluminismo, a humanidade se iluminou para a arte, se iluminou para a ciência, enfim, se iluminou de novo, né? Enfim, no Iluminismo tinha um cara chamado Robert Boyle, tá? Sei, aprendi ano passado. Aí, show de bola. Eu dou aula de história também. Qualquer dia eu vou tá aí trazendo pra vocês também. Eu gosto muito de misturar matérias, tá? Isso que eu tô falando ajuda bastante história também. É tanto história quanto química. É que essa primeira parte sobre modelos atômicos é mais sobre história do que sobre química de verdade, tá? Mas é sempre bom estar anotando. Eu tenho, inclusive, deixei uns exercícios ali que eu vou passar depois da aula pra vocês. E tem um negócio muito legal que a gente vai fazer aqui hoje. Muito, muito legal mesmo. Vou mostrar pra vocês um átomo. Vou fazer um átomo com vocês aqui agora. Daqui a pouco, tá? Em breve. Assim que eu chegar nas leis atômicas. Eu tô chegando lá, tá? Enfim, teve Robert Boyle, tá? No Iluminismo. Que. Vou sim, vou disponibilizar os slides. Inclusive, pode passar. Eu acho que. Isso, pode deixar aí, que daqui a pouco eu tô chegando aí já. Tô chegando aí já agora, tá? Enfim. Fazer bomba atômica. Ainda não, ainda não. Mais pra frente, quem sabe? A gente chega lá, tá? Enfim, no Iluminismo tivemos Robert Boyle em 1661, tá? Robert Boyle é um cara muito inteligente também, e ele publicou um trabalho, tá? Que se chamava O Químico Cético, se eu não me engano. Era o Químico Cético. Enfim, ele olhava para toda aquela bagunça da alquimia e ele basicamente dizia que ele cansou desses princípios místicos, entendeu? De transformar a matéria do nada e ele falava que o elemento é aquilo e que ele não pode ser quebrado e nada mais simples por nenhum método, entendeu? O Boyle, inclusive, ele falava sobre corpúsculo já naquela época, que era uma coisa bem avançada até, tá? Que era partículas minúsculas, mas ele ainda não tinha prova de que aquilo existia, ele não conseguia provar, tá? Mas era um cara muito inteligente também. Nossa, a ciência, a química é cheia de gente extremamente inteligente. Tem que ser, né? Montando quebra-cabeça. Isso aí, estamos chegando lá. Estamos chegando na parte mais importante, tá? Fiquem calmos, eu falo bastante. Eu sei que eu falo bastante, mas estamos chegando. Estamos quase lá, tá? Enfim. E agora vem o cara que vocês têm que lembrar o nome. Anota o que eu vou falar desse cara aqui agora, porque é importante. Isso cai. Eu já vi questão disso no Enem, já vi questão disso na UERJ, já vi questão disso em várias provas de São Paulo também, tá? Anota o que eu vou falar desse cara. Lavoisier. Depois do Boyle veio o Lavoisier, que é o pai da química moderna, Lavoisier, tá? 1789, tá? Ele publicou o primeiro livro texto de química, tá? Ele provou que a lei de conservação de massa, ele provou a lei de conservação de massa. O que é a lei de conservação de massa? Se você tem um átomo de hidrogênio de um lado de uma reação, depois que a reação acontecer, você vai continuar tendo um átomo de hidrogênio, tá? Simples. O átomo de hidrogênio, depois da reação, ele não vai desaparecer, ele não vai sumir, ele pode trocar de forma, ele pode trocar de estado, mas ele não vai sumir,
Se você tem um hidrogênio de um lado, você vai ter um hidrogênio do outro. Não vai sumir, tá? Mesma coisa de eu pegar um telefone assim, aí eu vou entregar um telefone na sua mão. O telefone que tava na minha mão, ele vai estar na tua mão também. Vai ter um telefone, tinha um telefone na minha mão, assim como vai ter um telefone na sua. Vai se manter. Conservação de massa. Conservar massa, tá? A massa se conserva, ela mantém, ela continua, tá? Lavoisier. Enfim, ele falava da lei de conservação numa reação química, tá? Falava disso e o cara provou. O cara provou, tá? Ele falava que nada se cria e nada se perde, entendeu? Você não vai fazer também um átomo de hidrogênio surgir do nada. Vai estalar o dedo, ó, átomo de hidrogênio aqui. Entendeu? Não vai acontecer também. E também tu não pode sumir com ele no meio de uma reação, tá? Ele só se transforma. Importante, lembrem disso, anotem isso, tá? Nada se cria, nada se perde, só se transforma, tá? Conservação de massa. Lavoisier, LA, tá? Eu vou digitar aí no chat, acho que fica melhor, porque é um nome bem chato também. Isso aí, show, tá? Se lembrem disso, tá? Se transforma conservação de massa numa reação química, tá? Anotem isso, por favor. Ele usava uma balança de precisão, tá? Ele queimava enxofre e aí ele pesava tudo, tá? E foi assim que ele chegou nessa ideia de conservação de massa. Não veio o caso, talvez, falar sobre o experimento do Lavoisier. Até porque não é cobrado muito certamente como ele fez. É mais sobre o que ele criou, tá? E isso é importante para todas as áreas da química. Estequiometria, você vai ver a lei de conservação de massa de Lavoisier, tá? Se você esquecer, eu vou te dar um soco na cara. Era o que. Isso, exatamente. Caraca, puxou do fundamento agora, hein? Muito bom, muito bom. Era basicamente isso, só que o cara provou a conservação de massa, tá? Muito bom, caraca. Fez analogia, muito bom. Tá? Acho que tava onde tava falando dele agora aqui, né? Do Lavoisier, tá? Enfim, ele criou a primeira lista de elementos reais, tá? Mas ele ainda não sabia nada sobre o tijolo fundamental que é o átomo. Eu não sabia nada disso, tá? Enfim, logo em seguida, a... preste atenção sobre esse cara também, recomendo anotar. Joseph Prost, tá? Ele provou a lei das proporções definidas, tá? Compostos sempre se formam das mesmas proporções de massa. Vocês não precisam se esquentar com isso agora, só precisam lembrar que esse cara foi importante, que ele existiu, tá? Anota o nome desse cara aí, que em alguma aula mais pra frente eu vou falar desse cara. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Não precisa quebrar o coco com isso agora. O nome é complicado, mas é bem tranquilo de entender, tá? Por exemplo, água. Eu não vou dar um exemplo, senão eu vou confundir mais vocês. Mas eu vou falar desse cara ainda em alguma aula mais pra frente, tá? Não convém falar dele agora, senão vai só embolar a mente de vocês, tá bom? Enfim, esse cara ele foi importante também, tá? Vou digitar aí, peraí. Aí, assim, tá? Enfim, eu vou trazer inclusive, tá? Uns macetinhos depois pra vocês, que é muito bom em prova também, que eu usei muito quando fazia vestibular, tá? Agora, caraca, desculpa, engasguei, gente. E aí, foi basicamente algum tempo depois, tá? No começo do século XIX. Depois desses dois caras, depois desse Lavoisier, depois do Prost, veio um cara muito importante, um dos caras mais importantes da história da química, tá? Que foi um professor inglês, cara. O cara é humilde, tá? Ele entrou na cena da química e ele resgatou lá de trás a ideia de Demócrito. Lá de trás, tá? Ele fez isso para provar a ideia de Lavoisier. Ele falou assim: se o Lavoisier tem razão, se ele tá certo, não tem como a teoria de Aristóteles ser verdade. Ele pensou isso. E ele foi lá e achou a ideia de Demócrito lá atrás, tá? Mas agora ele tinha condição de provar e fazer experimentos sobre. E ele fez, tá?
E agora a gente vai entrar na parte mais importante que eu recomendo vocês estarem com um papel e uma caneta na mão, porque isso é fundamental para o vestibular de vocês, tá? Enem, o UERJ, qualquer prova que vocês forem fazer, existe uma chance absurda de cair uma questão sobre isso. E é sempre uma questão boba de teoria, assim, boba, 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 que se você erra, sua nota cai. Cai muito, cai muito. No Enem, então, o TRI, tá maluco, tá? A gente vai falar agora de Dalton, tá? Foi o cara que eu introduzi agora pra vocês. Vamos falar de Thomson, que é o cara do pudim de passas, tá? Vamos falar de Rutherford e vamos falar de Bohr, tá? São caras muito importantes para química, para a história da química e para o que a gente tem de hoje de átomo, tá bom? Eu vou dar um macetinho para vocês decorarem esses nomes assim, tá? Eu decorei pelo menos assim: da tua roupa branca, tá? Da tua roupa branca. Dalton Thomson Rutherford Bohr. Da tua roupa branca. Só olhar o primeiro nome, que aí você decora a ordem deles, tá? Da tua roupa branca. Dalton Thomson Rutherford Bohr, tá? Vou repetir de novo. Da tua, pra cravar bem na cabeça de vocês. Da tua roupa branca. Dalton Thomson Rutherford Bohr. Show de bola, tá? Tranquilo até aí? Posso continuar? Como é que tá, gente? Fala aí no chat comigo. Gosto de ouvir vocês. Estão me ouvindo? Alô? Ixi, tá. Como é que tá indo, gente? E aí, continua? Tá tudo tranquilo? Mais devagar, mais rápido? Como é que tá? Dando pra entender legal? Dúvidas? Pode falar. Tranquilo, show de bola, gente. Então tá. Vamos agora para Dalton, tá? Teoria da bola de bilhar. Muito tranquilo também, tá? E agora a gente vai pro ano de 1803, tá? Em Manchester, na Inglaterra. Cara, esse cara é brabo, tá? Dalton é brabo. Imagina um homem simples, tá ligado? O cara simples, ele é um professor de escola, tá? Filho de um tecelão, um cacre, tá? Cacre, pra quem não sabe, era uma seita religiosa que valorizava a simplicidade, a observação da natureza. O pai dele era disso, participava disso. E agora, John Dalton. John Dalton ele tinha 37 anos, tá? Ele era daltônico, inclusive. É até mais fácil de lembrar, né? Dalton, daltônico. Enfim, isso foi horrível, né? Pode falar que isso foi muito ruim. Tá bom. O cara ele tinha John daltônico, isso aí. Ele tinha nossa, é difícil. Deuteranopia. Deuteranopia, tá? Ele mesmo estudou, inclusive, a própria deficiência. E hoje a gente chama de daltonismo em homenagem a ele, tá? Tá vendo? Foi uma piada, mas foi uma piada com sentido. O nome é em homenagem a ele, porque ele estudou a própria doença dele por muito tempo, tá? E assim, ele era um cara muito simples mesmo, tá? Todo dia podia chover, fazer sol. Ele saía da casa dele, tá? Com um caderno e ele ia lá e registrava o tempo. Ele olhava pro céu e registrava o tempo. Todo dia, tá? Temperatura, pressão, umidade. O cara fez isso por 57 anos, pô. 57 anos seguidos, tá? São mais de 200 mil observações que ele fez, tá? Ele era quase um bagulho obsessivo já, o cara ele era maluco. É o que eu falo. Pra você trabalhar, gostar, ou cursar química ou biologia, você tem que ser meio maluco da cabeça. E esse daí ele era muito maluco da cabeça, não era pouco não, tá? Enfim, além do clima, tá? Ele estudava gases também, ele adorava gases. Frase estranha, né? Ele misturava gases em frascos, tá ligado? Ele pegava vários frasquinhos, aí ele ficava. O céu está cinza hoje. Era isso. Químico é sinônimo de louco, exatamente. Eu tô assim, ó, pouquinho de fazer igual o Walter White. Pouquinho mesmo. O céu está cinza hoje. Imagina o cara fazendo isso mais de 200 mil vezes. Tá, por 57 anos seguidos. Isso que ele fez, tá? Ele pegava, botava vários gases em frasquinhos, eu adorava estudar gases dele. Ele media pressão, e aí teve um dia que ele reparou uma parada estranha quando ele estudava os gases, tá? Quando ele misturava dois gases, tá? Que não reagiam um ao outro, a pressão total dentro do frasco era a soma das pressões parciais de cada um,
tá? A lei das pressões parciais de Dalton, isso que se chama. Que ainda é usada até hoje. Não precisa esquentar com isso também, isso não cai, tá? Não cai, fica de boa. É algo que você não vai ver e se você for atrás é porque você gosta muito mesmo. Não precisa ver isso, não precisa nem esquentar. Tá? Eu tô contando só a história só. Enfim, isso fez ele pensar. E se o ar que tá dentro do frasco, ele for um fluido feito de alguma partícula separada, entendeu? Se o ar que tá ali dentro for um fluido também, eu tô botando dois gases aqui, mas se tiver um outro gás aqui dentro? Ele pensou isso, e aquilo ficou na cabeça dele, tá? E aí Dalton, ele conhecia as leis recentes, né? As leis de Lavoisier, da conservação de massa, a do Prost, que eu falei, que é proporções definidas. Porém, ele foi muito mais fundo. Ele foi muito mais fundo. Ele observou que quando dois elementos formam mais de um composto, as proporções da massa são múltiplos inteiros simples, tá? O exemplo clássico que eu vou dar aqui para vocês, tá? Que ele usou também. Foi o carbono e o oxigênio formando monóxido de carbono, que é o CO, tá? E o dióxido de carbono, que é o CO2. Ou seja, dependendo da quantidade, da proporção de massa, ele formava um composto diferente. Se eu tenho um carbono e um oxigênio, eu vou fazer o CO, tá? Vou fazer o monóxido de carbono. Se eu tenho um carbono e eu tenho dois oxigênios, eu vou fazer um dióxido de carbono. Vou fazer o CO2. Simples, tá? Não é difícil. O nome é difícil, mas a teoria é tranquila, tá? Até aí, tranquilo? O João tá ditando aí. Eu vou, como receita, fazer o café, exatamente, tá? Exatamente. Bem de boa também, bem tranquilo, tá? Enfim, é, na primeira experimento dele, ele usou, acho que foram 12 gramas de carbono, tá? E ele combinou com 16 gramas. 16 gramas de oxigênio, tá? Na segunda, ele usou 12 gramas de carbono também, né? E ele combinou 32 gramas de oxigênio. Que mais pra frente vocês vão ver que isso é basicamente é, duas moléculas, dois átomos de carbono, tá? De oxigênio, quer dizer. Enfim, exatamente o dobro, né? Ou seja, em um ele fez CO e no outro ele fez CO2. No outro ele só dobrou a quantidade de oxigênio, tá? E isso só fez sentido quando se a matéria fosse feita de unidades. Isso não faria sentido se a matéria fosse feita de unidades indivisíveis, tá? Isso- Caraca, desculpa, engasguei, gente. Tô com soluço brabo. Que se combinam em números inteiros. Era basicamente isso que ele falava. Ou seja, eu vou resumir isso aqui porque falando assim, soltando a teoria é um pouco difícil de entender, tá? Basicamente, ele pegou e juntou um carbono e um oxigênio. Aí ele fez o monóxido, fez o CO. Depois ele juntou um carbono e dois oxigênios. E aí ele pegou e falou assim: eu tô assim desde cedo, mano. Acho que eu tô passando um pouco mal desde ontem. Eu tô meio zoado. Não sei o que foi. Acho que foi alguma coisa que eu comi, alguma coisa que eu bebi. Enfim, é, ele fez CO2, tá? Quando ele duplicou a quantidade de oxigênio. O que é óbvio, né? Se você tem um de carbono e um de oxigênio, você vai ter um carbono e um oxigênio. Se você duplica a quantidade de oxigênio, você vai ter dois. É simples, tá? Ele basicamente fez isso. E aí ele pegou, olhou para a conservação de massa do, do Lavoisier, olhou para a lei do Prost e falou assim, cara, se eu juntar essas duas aqui, dá exatamente isso que eu acabei de fazer. Faz sentido. Isso aqui prova as duas teorias desses dois caras aqui. Porém, se eu olhar lá pra trás pro Aristóteles, porra, isso aqui não tem nada a ver com o que o Aristóteles tá falando. Isso aqui que eu tô fazendo. Entendeu? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí ele pegou e falou assim: então existe uma chance muito grande do Aristóteles estar errado e do Demócrito estar certo. E foi assim que ele começou a criar a primeira teoria, o primeiro modelo atômico, tá? O primeiro modelo atômico foi o modelo de Dalton, tá bom? Em 1803, foi esse mesmo ano, ele apresentou a ideia numa palestra, tá? Em 1808, ele publicou num livro que era o Novo Sistema de Filosofia Química. Enfim, ele fez quatro postulados que, por favor, anotem os quatro postulados que eu vou falar aqui agora para vocês. Anotem, tá? É muito importante saberem ter os quatro postulados anotados, tá bom?
Posso falar? Todo mundo com caderno na mão? Tá caderno, papel? Show. Olha só, tá? O primeiro modelo atômico foi o modelo da bola de bilhar. Anota isso, tá? Eu vou falando aqui para vocês irem anotando bonitinho. O modelo da bola de bilhar. Ele falava que era maciço e era indivisível, tá? Indivisível. Não podia se dividir. Ele não foi o cara que falou assim, o átomo pode se dividir. Não foi, tá? Átomo de Dalton era o átomo de bola de bilhar indivisível, não se divide. E ele falava que era maciço. O que é uma bola de bilhar? É uma bola de sinuca. Como é a bola de sinuca? Ela é dura, né? Maciça. E ela é indivisível. Se você tenta partir uma bola de sinuca com a mão, entendeu? Só se tiver uma maquita, uma parada assim, mas enfim, no âmbito das ilustrações que eu tô trazendo aqui, basicamente isso. Você não consegue dividir com a mão uma bola de bilhar. Se você conseguir também, aí já não é comigo, tá? Enfim, ele falava que os elementos, eles tinham a mesma massa também, tá? Todos os elementos tinham as mesmas massas. Só isso. Esses são os postulados. Todos anotaram? Ele falou, importante, tá? Ele foi o cara que trouxe as características de massa. Ele foi o cara que idealizou a massa, tá? Dos átomos. Show? Nessa teoria dele, ele justificou Lavoisier. Tá bom? Alguém repete pra mim? Eu repito, tá? Vou falar de novo. Os postulados, tá? Era maciço, tá bom? Era indivisível, tá? E os elementos tinham mesma massa, tá? Elementos de mesma massa, indivisível e maciço. O modelo da bola de bilhar. Show? Ele falava que era pela quantidade de átomos que você tinha, não pela massa. Ou seja, um átomo de hidrogênio ele tinha a mesma massa dos átomos que tinham no carbono. Era basicamente isso, só que era a quantidade de átomos que tinha que formava o elemento. Por exemplo, vamos supor, hipoteticamente aqui, né, que o átomo de carbono tenha dois átomos. Nossa, o átomo de carbono, nem vi. O carbono tem dois desses átomos aqui. Era basicamente isso, tá? Enquanto o hidrogênio tinha um. Era a quantidade de massa, tá? Os elementos tinham a mesma massa, tá? E ele foi o cara que trouxe a ideia de massa também, as características de massa. O átomo de hidrogênio tinha a mesma massa do átomo de carbono. Como ele provou a teoria, posso sim, tá? O, o Dalton, ele estudava gases, como eu disse, tá? Estudava os gases. Ele pegou e separou dentro de um vidro, tá? Ele botou 16 gramas, 12 gramas de carbono e 16 gramas de oxigênio. Para quem não sabe, 12 gramas de carbono, tá? É uma molécula de carbono. Uma molécula, um átomo de carbono, tá? 16 gramas de oxigênio é um átomo de oxigênio. Ele comprovou a teoria dele e comprovou dois de bônus. O cara era brabo, tá? Ou seja, o cara, Ramon, eu vou mandar aí. Ele fez na primeira, ele fez isso aqui no primeiro experimento dele, tá? Ele fez isso aqui. Monóxido de carbono. Se eu não me engano, o Celso está gravando a aula, tá? Vocês podem ficar tranquilos. É o monóxido de carbono, tá? Que ele fez aí. Depois, ele duplicou a massa do oxigênio. Quando você duplica algo, você está multiplicando ela por 2. Então tinha CO2, tá? Você fez. E aí ele pegou, analisou isso, aí ele pegou e falou assim: pô, isso aqui faz sentido se eu pegar, comparar, botar no papel, isso aqui faz mais sentido com a teoria do Lavoisier e da teoria do Prost do que com a teoria do Aristóteles, tá? Foi basicamente isso. Foi assim que ele provou, tá? Ele comprovou assim. Ele pegou, analisou, deu um laboratório. Eu não vou dar os detalhes, até porque não é relevante para vocês no âmbito do vestibular, tá? Isso é basicamente para vocês entenderem o porquê dele chegar nisso. Ele chegou nisso fazendo experimento com gases, tá? É importante que vocês saibam disso, só. E saibam os postulados. Sobre Dalton é isso, tá?
Modelo da bola de bilhar. Modelo indivisível, maciço. Show de bola? Tranquilo? Show. Agora, eu vou trazer de novo os postulados só para garantir. Os quatro. Vou falar rápido agora, que eu já falei e vocês copiaram, tá? Tudo é feito de átomos, tá? Tranquilo. É maciço, é indivisível e é elementos de mesma massa, tá? Ou seja, os compostos se formam quando átomos se combinam em proporções diferentes, tá? Olha sim. No meu livro são apresentados seis postulados. Os átomos são partículas minúsculas e indivisíveis que formam todos os tipos de substância. Eles não podem ser criados nem destruídos. Tá, isso daqui foi o que eu disse ali em cima, tá? Mas assim, não é necessário. Os principais são esses quatro, tá? Que você precisa ter em mente são esses quatro, tá? Então, os átomos, eles são, na sua composição, tá? Na sua composição, na sua estrutura, tá? Nêutrons, elétrons e prótons. Eu vou chegar lá também, tá? Vou chegar lá. Show? Vamos continuar? Tranquilo? Mais alguma coisa? Tá, eu vou ir falando, aí se aparecer mais uma aqui, eu leio aqui e respondo, tá? Tudo é feito de átomos, é maciço, indivisível e o elemento tem a mesma massa? Exatamente. Todos os elementos têm a mesma massa. É isso que ele falava, tá? É o modelo da bola de bilhar. Pensa num Lego gigante, tá? Por exemplo. Você não quebra as peças, tá? Você só desmonta e remonta. Era basicamente isso que ele falava, tá? Ele criou. O Dalton foi o cara que criou a primeira tabela de pesos atômicos relativos também, tá? E foi o primeiro cara. Foi o primeiro cara a trazer um modelo científico de verdade pro átomo, tá? Porque o que o Demócrito fez foi uma ideia só, tá? Enfim. Eu vou tentar exemplificar isso melhor, porque eu acho que vai ficar bastante dúvida pelo jeito que eu expliquei, tá? Imagina que você tem uma receita de bolo, tá? Receita de bolo. E sempre são dois ovos para uma xícara de farinha, tá? Dois ovos para uma xícara de farinha. Nunca muda. É a lei das proporções definidas, tá? Nunca muda. Nunca muda. Um dióxido de carbono sempre vai ser CO2. Nunca vai mudar. Nunca vai ser CO, tá? Não, sempre vai ser CO2. Entendeu? É a receita. A receita do dióxido de carbono é aquela. É um carbono e dois oxigênios, tá? Ele também deu início à ideia de balanceamento das equações. Então, ele fez isso quando ele provou a ideia da conservação de massa do Lavoisier, tá? Porque se a massa se conserva, tem que ter um equilíbrio entre as reações. Porque se eu tenho um hidrogênio de um lado, tem que ter um hidrogênio do outro. Então tem que estar em equilíbrio, tá? É o balanceamento. Show? Vou continuar aqui então, tá? Eu vou explicar aqui também o porquê que a teoria dele não foi correta, tá? Isso vai facilitar bastante no entendimento de vocês, tá? O modelo da bola de bilhar, que eu falei agora, ele tinha rachaduras enormes durante a composição dele, tá? Primeiro, tá? O Dalton ele achava que os átomos de um mesmo elemento eram todos idênticos, tá? Ou seja, todos os átomos eram idênticos de um certo elemento. O que a gente sabe que hoje a gente sabe que existem, por exemplo, isótopos, tá? Vocês devem ter escutado falar agora com esse negócio de bomba nuclear, isótopos radioativos, isóbaros, enfim, você já ouviu falar disso. E se não ouviu também, nas próximas aulas vamos chegar lá, tá? Tranquilo. Não tem problema não ter escutado falar sobre isso, tá? Enfim, átomos que têm o mesmo número de prótons, mas massas diferentes. Por exemplo, carbono 12, carbono 14, radioativo também, tá? Dalton não sabia disso. Não sabia disso, tá? Segundo, e isso é muito importante para a prova de vocês, tá? O modelo, ele não falava sobre eletricidade nenhuma, tá? Não falava sobre eletricidade. Não tinha nada sobre carga, tá? Não tinha, tá? Existe um motivo de você tirar o casaco, por exemplo, de lã num dia que tá seco e o cabelo arrepiar, tá?
Porque um ímã ele atrai ferro, existe um motivo também, entendeu? O urânio é um exemplo. Então, usado na bomba atômica, é urânio, tá? A bola de bilhar, ele fala como se ela fosse neutra, entendeu? Neutra, ela não tem carga, tá? Não, eles têm muitos prótons e muitos nêutrons e muitos elétrons também, tá? Isótopo, olha esse P, tá? Isótopo, ele tem prótons iguais, tá? Mas ele tem número de massa diferente. Número de massa são as partículas nucleares, as partículas ficam no núcleo, próton e nêutron, tá? Vocês não precisam saber disso agora, tá? O urânio, ele emite radiação sem que ele seja excitado, então por isso que ele é muito usado para esse tipo de experimento, tá? Ele é ideal para isso. Eu vou continuar aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo aqui também. Enfim, existe uma carga nos átomos, tá? Agora que você falou de casa de lã e o cabelo subiu, eu lembrei do quando eu era criança, ficava esfregando. Isso, pô, dá choque. Tem aquele também de você esfregar a ponta da caneta, não sei se vocês já viram, esfregar a ponta da caneta na cabeça e botar assim num pedacinho de papel e ele vai meio que grudar no papel. Não sei se vocês já viram isso. Depois pesquisem, tá? Enfim, é... até esqueci onde eu tava. Eu tava no Thomson agora, tá? Agora vamos pro Thomson, que foi o segundo modelo atômico, tá? J. Thomson. Ele que trouxe a eletricidade aí, trouxe a ideia de carga para os átomos. O cara é bravo também, tá? Final do século XIX, tá? Muito tempo se passou depois ainda de Dalton, passou alguns bons anos, tá? E a eletricidade estava vindo na moda, tá vindo fortíssima. Lâmpadas, telégrafos, tinha as fábricas, os laboratórios, enfim, os cientistas eles estavam brincando com tubo de vidro evacuado, tá? Os famosos tubos de ensaio, tá? De raios catódicos também. Que basicamente foram os antecessores das TVs de tubo, tá? O Thomson, ele era professor em Cambridge, na Universidade de Cambridge. Ele era um cara baixinho, tá? Um cara quieto e era um cara muito inteligente. Era um cara muito na dele, tá? Ele nasceu em 1856, tá? Ele era filho de um cara que vendia livro, de um livreiro, tá? E ele entrou na universidade com 14 anos, cara. E foi lá em 1897, quando ele tinha 41 anos, que ele estava obcecado em entender os raios misteriosos que brilhavam dentro dos tubos catódicos. Ele adorava. Não sei se vocês já viram aqueles. Por exemplo, aqueles. Aquela redoma assim que você encosta e sai o raiozinho. Era algo semelhante a isso, tá? Ele, e aí ele fez o experimento dos raios catódicos, Thomson, tá? Esse experimento foi muito importante. Ele pegou um tubo de vidro, tá? Quase vazio. E ele aplicou alta voltagem, tá? Deu um choque ali em alta voltagem. Entre dois eletrodos, tá? E aí surgiu um feixe, assim, no meio do vidro, assim, que era um feixe verde azulado. Ô Celso, você consegue reproduzir o vídeo que eu te mandei no privado? Pra eles verem aí como funciona? Bem legal esse videozinho, tá? Ah, não, eu mandei só o do Rutherford pra você. Eu vou mandar aqui o outro. Pera aí. Tem um videozinho que eu separei. Não sei se ele consegue mostrar. Se tu não conseguir, vai ser legal. Eu vou te mandar aí o link. Bem legal esse videozinho, tá? Ah, não, eu só separei um do Rutherford. Enfim, eu vou ter que explicar pra vocês no, sem videozinho mesmo, infelizmente. Mas tá bom. Era basicamente, tinha um cátodo, tá? Emitindo eletricidade, tá? Em volta desse tubinho de vidro, na pontinha dele assim, existe uma coisa chamada chapa fotoelétrica. Uma chapa fotoelétrica é basicamente, tipo assim, um pedaço de ferro, por exemplo, um metal, que quando você dá choque, ele brilha, tá ligado? Quando tem eletricidade, ele brilha ali. Sacou? Então o que ele fez? Ele pegou um cátodo que estava emitindo o choque, a energia, e ele pegou e de um lado ele botou uma carga positiva e do outro lado embaixo ele botou uma carga negativa. O que aconteceu? A eletricidade ela estava indo reta, ela estava aparecendo no centro dessa chapa, tá? Ela estava brilhando no meio. Quando ele botou a carga positiva, cara, entortou e começou a ir para a direção da carga positiva. Por que que isso aconteceu?
O que que é um cátodo? Um raio catódico? Alguma ideia do que seja? Alguém aí sabe? Tem alguma ideia? Quer chutar? A hora é agora. A hora de errar é agora. Alguém quer chutar aí? O que que é raio catódico? Quer tentar? Tentar sorte aí? Show. Ninguém. Aí. Nano tá digitando. Não sabe. Cadê? Tem mais dois aí. Quero ver se alguém vai acertar. O que que é raio catódico? Uma trilha de computador, mas sem caminho definido. Não é. É bem mais simples que isso, na verdade. Tá? Cadê? A extremidade negativa do vidro, basicamente onde sai o raio. Todos erraram, gente. Todos erraram. Eu não queria dar péssima notícia pra vocês, não, mas todos erraram. É muito mais simples do que vocês imaginam, tá? É basicamente a descarga de elétron. Só isso, tá? O que que é o elétron? O elétron ele tem carga negativa, tá? Se o elétron tem carga negativa, é aquela velha história. Os opostos se atraem. O negativo vai pro positivo. Então, se tem uma bateria do lado desse tubo aí que é positiva, é claro que a corrente elétrica ela vai entortar para a direção do positivo, porque ela vai ser atraída, entendeu? Show? Conseguiram? Entender? Esse foi o experimento do Thomson. E aí nessa, o Thomson descobriu. Ele falou assim: pô, se isso aconteceu, se teve atração, é porque tem carga. É porque tem carga, isso aqui tem carga, tá? E se existe carga, existe alguma coisa dentro desse negocinho aqui que o Dalton falou que tem carga. E aí ele fez a famosa, tá? Às vezes é mais simples do que parece, entendeu? Vai no simples, gente. Então, ele fez a famosa teoria do pudim de passas. Como é a teoria do pudim de passas? Muito simples, tá? Era divisível, tá? Pode anotar aí. Pudim de passas era divisível, tá? Foi a teoria que descobriu os elétrons, era divisível, descobriu os elétrons, tá? Era basicamente como se fosse um pudim. Imagina um panetone, uma bola assim, um panetone, e em cima do panetone, no topo do panetone tem várias uva passa, que é horrível, tá? Uva passa e fruta cristalizada. Quem gosta aí, eu julgo mesmo, tá? Julgo mesmo que é ruim, tá? Imagina as frutas cristalizadas, a uva passa ali em cima, tá ligado? Tranquilo. Era basicamente isso. Só isso. A massa do panetone era positiva e as frutas cristalizadas e a uva passa era negativa. Era basicamente isso. Era uma bolinha cheia de outras bolinhas negativas. Uma bolinha positiva com bolinhas negativas grudadas nela. Só isso, tá? Odeio uva passa. Pô, com razão. Com razão, tá? Show, anotaram? Anotaram, anotaram, tranquilos. Estamos acabando já as teorias atômicas e a gente vai fazer um negócio legal, uma dinâmica legalzinha, antes da gente terminar a aula, que vai ser bem legal, vocês vão gostar, gente, tá? Show, show, show. Querem que eu repita? Tá tranquilo? Como é que tá as coisas aí? Repito, continuo, posso seguir? Sim, então eu vou repetir, João. Pudim de passas, tá? O da uva passa não viu o nome. É o modelo do pudim de passas. É uma. É como se fosse um panetone, tá? Um panetone com massa positiva, uma grande bolinha, bolão, com massa positiva, com várias bolinhas grudadas nele, e essas bolinhas são negativas, tá? É isso. Ó, Thomson foi o cara que descobriu o elétron, ele falou que o átomo era divisível, e ele fez esse experimento que eu falei, que era o experimento de soltar o raiozinho e de botar a bateria do lado, tá? Isso, consideração de carga no modelo, tá? Teve o experimento que eles chamam de ampola de Crookes, tá? Ampola de Crookes foi esse que eu contei agora para vocês, que foi que ele botou o raio catódico e aí ele botou uma bateria positiva e aí o raio foi indo na direção da bateria, tá? Porque o raio era de elétron e elétron negativo. Ele descobriu os elétrons, tá? Foi isso. E ele falou que era divisível, tá?
Ou seja, não é mais maciço, tá? Não é mais maciço, é divisível, tá bom? Enfim, é... agora vamos para Rutherford. Rutherford, basicamente, pensa no modelo bola de bilhar tendo carga inteiramente positiva. Isso aí, show de bola, perfeito, perfeito, perfeita explicação. Tá? Vamos agora para a gente pula de 1897, que é quando o Thomson fez a dele, para 1911. Já estamos ficando mais recente, tá? Já estamos ficando mais recente, estamos por aí já. Para Ernest Rutherford, tá? Ernest Rutherford é um cara muito inteligente, tá? O cara não é pouco inteligente, não, ele é muito inteligente, tá? Muito, 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 muito mesmo. Enfim, ele era um cara que era da Universidade de Manchester, tá? Na Inglaterra, o Rutherford. Ele era neozelandês, tá ligado? O cara era da Nova Zelândia. Era um cara humilde também, era filho de um fazendeiro, tá? Ele migrou pra Nova Zelândia, o pai dele era escocês. E aí ele era conhecido como Crocodilo. Era o apelido dele, o cara era o Crocodilo, nos laboratórios, tá? Porque quando ele mordia um problema, o pessoal falava que quando ele mordia o problema ele não largava mais, tá ligado? O cara era brabo. E ele já tinha ganho, tá? O Nobel de Química, ganhou em 1908, ou seja, ele ganhou antes de fazer o modelo atômico dele, tá? Por trabalho com radioatividade, ele trabalhava com radiação, tá? Ele era aluno do Thomson, inclusive. Era aluno do Thomson, que foi o cara que descobriu o elétron. Em Cambridge, na faculdade de Cambridge, ele foi aluno do Thomson, tá? Mas ele discordava do modelo do Thomson. Assim, discordava educadamente, tá? Tipo, eu não concordo com isso, eu vou construir o meu, tá? Basicamente isso. Ele falava, o Thomson é um gênio, é uma frase muito famosa dele, o Thomson é um gênio, mas o modelo dele é fofinho demais, ele falava. Não com essas palavras, né? Mas era basicamente isso, tá? Na época que isso estava acontecendo, ele estava trabalhando no modelo atômico dele, tinha dois caras muito importantes, tá? Que era o Becquerel e a Marie Curie, que inclusive falaram em cima no chat, tá? Eles tinham acabado de descobrir a radioatividade, os dois, tá? O Rutherford e o aluno dele, o. Esqueci o nome, cara. Acho que era sódio o nome dele, tá? Eles já tinham provado que o rádio ele emitia três tipos de radiação, tá? A alfa, beta e a gama. Eles já tinham provado isso, tá? O Rutherford foi o aluno dele. Ele escolheu a partícula alfa para fazer o experimento dele. Isso porque ela é pesada, tá? Ela é 4 vezes mais pesada que o hidrogênio, pra você ter uma noção. E ela é rápida demais. Ela basicamente se transloca a 15 mil quilômetros por hora, tá? E ela tem carga mais 2 também, se eu não me engano. E ela, assim, é literalmente uma bala de canhão, tá? Uma bala de canhão. É um hélio sem elétrons. Ela dispara e além de ser bem pesada, tá? Atomicamente falando. Então ele escolheu essa pro experimento dele. O experimento que eu vou contar aqui agora. Vira sim. Vira um alfa. Isso é químico, tá? Enfim, ele pegou e falou assim, basicamente: eu vou pegar o bagulho que o Thompson fez, tá? A teoria do pudim de passa. E eu vou pegar as partículas alfas e eu vou disparar contra o modelo dele. Eu vou disparar essas radiações alfas contra o modelo do pudim de passa, tá? Do meu professor e ver o que acontece. E foi isso que ele fez. O alvo dele era uma folha de ouro, tá? Era uma folha de ouro batida tão fina, que dava pra ver através dela, tá? Não tem mais um uso medicinal na química em geral. Sim, sim. É... Cara, as radiações, elas são muito utilizadas assim. Grande parte delas é utilizada, tá? É... Na sociedade, não nos mesmos papéis, tá? Mas assim, frequentemente, cara, o que você pode ver a radiação sendo usada muito nos raios-x, por exemplo, que basicamente eles lançam radiação contra você, tá? Desculpa. Ele lança radiação contra você e ele não consegue atravessar seus ossos, tá?
Não consegue atravessar seus ossos. Então, a chapa fotoelétrica que eu falei fica atrás de você e ele meio que cria uma imagem na chapa fotoelétrica, tá? Cria uma imagem, entendeu? Tranquilo? Ele literalmente disparou radiação, não num pudim de passas, né? Mas, tipo assim, ele disparou pra provar que o pudim de passas era errado. Ele disparou na folha de ouro, tá? É, deu um tiro no pudim, cabum. Foi na folha de ouro que ele deu o tiro, tá? Deu tiro entre aspas também, tá? Não foi um tiro, gente. Pelo amor de Deus, ele tava emitindo a radiação em direção à folha. Só que essa radiação é basicamente um tiro de canhão, assim, tá? Enfim, o alvo era uma folha de ouro que dava pra ver do outro lado, de tão fina que era, tá? Por que ouro? Porque é maleável, tá? E ele oxida, tá? Não oxida, e ele tem átomos pesados, ou seja, não ia partir nem oxidar o ouro, tá? E aí, o que que ele fez? Ele montou um aparelho na sala escura, tá? Imaginem só o que eu tô falando aqui agora. Melhor ainda, esse tem um vídeo. Esse é o vídeo que eu te mandei. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Tu consegue abrir aí e mostrar pra eles o vídeo? Todo mundo olhando aí a tela aí do slide, que ele vai mostrar aí. Nosso querido Céus. Tá aí, dá uma olhada aí, gente. Em Se eu não me engano, ele acho que tem áudio. 1910, Rutherford realizou um experimento bombardeando uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa emitidas por uma fonte radioativa, observando os seguintes comportamentos das partículas. Uma quantidade muito pequena de partículas não atravessava a lâmina e voltava. A grande maioria atravessava a lâmina sem sofrer desvios, e algumas sofriam desvios ao atravessar a lâmina. Para explicar essas observações, Rutherford imaginou que os átomos de ouro fossem constituídos de uma região pequena e maciça e positiva, que não permitia a passagem de partículas alfa, e de uma região periférica negativa, praticamente sem massa, pela qual passavam as partículas. Show? Tranquilo? O que que o Rutherford esperava que fosse acontecer, tá? Se o átomo fosse igual o Thomson falou, tá? Que fosse um pudim fofinho de carga positiva, com elétrons flutuando, grudadinhos ali, as partículas alfa, também positivas, elas iam passar direto, tá? Ou iam desviar levemente, tá? Como se fosse uma bala atravessando o travesseiro. 99,9% iria reto. Exatamente, iriam só atravessar. Elas iriam direto. Elas não iam desviar, tá? Não iam desviar. Então ele olhou para isso e ele disse: tem algo em volta ali que tá impedindo que elas vão reto, tá? Tem algo em volta. É algo negativo, alguma coisa negativa em volta. E, e aí ele pegou e fez a idealização do átomo difuso, tá? Que é o átomo difuso, é aquele átomo que vocês veem, por exemplo, você tá vendo o filme, a abertura do The Big Bang Theory, não sei se alguém já viu, que aparece em alguns momentos, tá ligado? Na abertura, aquele átomozinho que é a bolinha do meio e aí tem várias coisas rodando assim, várias listas rodando em volta, aquilo é a eletrosfera. Ele idealizou a eletrosfera, tá? Ele fez um modelo que a gente chama de modelo do sistema solar. Anotem isto, por favor. Exatamente, Yasmine. Perfeito, perfeito, tá? Anotem, gente, por favor, tá? Por favor. Modelo do sistema solar, átomo difuso. Este átomo aí. Pode fazer o desenhozinho aí, que eu sei que vocês desenham bem, tá? Pode fazer o desenhozinho. Pô, caraca, desenhozinho aí no caderninho, vai ficar bonitinho, show de bola, tá? E aí, o que que ele falou? Ele falou assim: basicamente, tem um núcleo no centro, esse núcleo é positivo, e em volta desse núcleo fica a eletrosfera, tá? Em volta desse núcleo fica a eletrosfera. Eletrosfera que é negativa, tá? Não é o mais correto. Hoje em dia a gente tem o modelo quântico de Nietzsche, mas não precisam saber dele, tá?
pelo menos eu nunca vi questões muito complicadas relacionadas a isso, tá? Porque é muita filha da putagem cobrar esse modelo, tá? Não precisa esquentar com ele agora, no momento, tá? A gente vai até a BOR, tá? A gente faz um negocinho legal ali. E aí, se quiser, na próxima aula, se vocês tiverem curiosidade, eu posso explicar um pouquinho sobre. Posso entrar um pouquinho sobre com vocês. Não me aprofundar muito, mas eu posso deixar vocês cientes do que é. É melhor saber do que não saber, né? É melhor estar preparado pra tudo. Vai que no ano de vocês, igual foi no meu ano. No meu ano teve. Teve. Caraca, esqueci. Ah, no meu ano teve uma redação, um tema de redação difícil pra caramba, que eu até esqueci qual é. No meu ano, eu tava vindo tudo moleza. Aí no meu ano pesaram a mão na redação. Pô, dar um desenho logo assim, pô. Não peguei o papel da radiação. A radiação, ela atravessava, tá? Ela atravessava a folha de ouro. E se fosse igual o Thomson falou, se fosse igual o Thomson falou, com elétrons flutuando em volta, as partículas alfa, tá? As partículas da radiação que foram emitidas, que era uma partícula pesada e muito rápida, tá? Pesada e muito rápida. Elas eram positivas também. Elas são 2 mais. Elas têm carga 2 positivo, as partículas de radiação, tá? Então o que que ia acontecer? Elas iam passar direto do átomo, tá? Se Thomson tivesse acertado, ou elas iam desviar levemente, entendeu? Elas iam desviar levemente do átomo. Ou seja, se o modelo fosse real, o modelo do Thomson fosse real, funcionasse, fosse definitivo, 99,9% das partículas de radiação iam passar direto, entendeu? Ele usou a radiação para testar isso. Ele queria saber se ia passar direto, tá? Ia passar direto ou ele queria saber se tinha alguma coisa em volta do átomo que podia atrapalhar esse processo, entendeu? E ele achou, tinha eletrosfera. Eletrosfera, olha só o nome, tá, gente? Eletroesfera, elétron, tá? Tranquilo. Onde ficam os elétrons? Na eletrosfera. Onde fica a eletrosfera? Fica fora do núcleo. Fica em volta do átomo, tá? São essas listrinhas que ficam em volta daquela bolinha no meio aí, nesse emoji da Yasmine, são a eletrosfera. É a eletrosfera. É onde os átomos ficam orbitando. É como. Por isso que é o sistema solar, o modelo do sistema solar. Imagina o núcleo do átomo, ele é formado de duas partículas, tá? Anotem isso. Anotem isso. Importante. Importante, muito importante. Núcleo, tá? Para quem não tem essa base, é muito, muito legal anotar. Núcleo do átomo. Prótons e nêutrons, tá? Prótons e nêutrons. O núcleo é prótons e nêutrons. Quando vocês escutam partículas nucleares, núcleo, nuclear, partículas que ficam no núcleo. Quais são as partículas que ficam no núcleo? Prótons e nêutrons, tá? Escreve aí, partículas nucleares, dois pontos, núcleos, ó, prótons e nêutrons, tá? É isso aí. É isso aí, o flash atravessando a parede. Exatamente. Show de bola, mano. Show de bola. Vai ajudar muito, João. O pessoal aí, às vezes fica alguma dúvida, às vezes o pessoal fica com vergonha, às vezes o pessoal aparece uma dúvida depois. Mas qualquer coisa pode me marcar também, gente. Dúvidas ali, tô sempre ali, tá? Pode me marcar, posso demorar um pouquinho, mas vou responder, tá? Mando áudio, mando foto. Questão, tá com dúvida em questão? Manda mensagem também. Manda mensagem. Eu vou passar uma lista pra vocês e vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? Quando terminar a aula aqui. A gente já terminando já, estamos concluindo a aula já, tá, gente? Eu sei que já tá tarde, me desculpa até eu me estendi um pouco, que eu gosto de falar, eu começo a falar, eu fico falando, me empolgo. Enfim, eu vou deixar a lista de questões para vocês, tá? E quando tiver dúvida, gente, me marca, manda foto da questão, eu apareço na hora, faço com você. Se tiver cálculo, faço cálculo com você também. A gente quebra a cabeça junto. Mas vamos fazer, tá? Não deixem de fazer questão, gente. Questão é essencial para vocês irem bem no vestibular. Muito essencial, tá? Coisa, pô, tá maluco. O cara que faz questão faz pelo menos umas 10 questõezinhas por dia aí, tá ligado? E tô jogando baixo ainda. Tô jogando baixo que a gente tá no começo ainda, pós-carnaval, tá? Enfim, vamos continuar aqui, tá?
Repetindo mais uma vez pra gente ir pro próximo. Átomo difuso, ou seja, tem eletrosfera ali do lado, eletrosfera negativa, núcleo positivo. Show? Elétron negativo, próton positivo, nêutron neutro, tá? Neutro neutro. De boa, né? Sistema solar. Esse é o do sistema solar, tá? Modelo do sistema solar. Todos eles têm um nomezinho bonitinho, né? O do Dalton era da bola de bilhar, aí o do pudim de passas era do. Olha, do pudim de passas. O Thomson era o pudim de passas, tá ligado? O do Rutherford era o sistema solar, ou seja, de boa, mano. De boa, de boa, de boa, tá? Show de bola? Vamos agora para o que a gente usa grande parte até hoje, tá? Sem contar o modelo quântico, tá? Do Schrödinger. Nossa, é uma merda falando o nome dele, hein? Sou ruim com nome esquisito, gente, tá? Agora vamos para Bohr e os saltos quânticos. Esse talvez seja o mais complicado dentre os que eu vou passar hoje para vocês. Então, é isso. O do Bohr é o mais diferentezinho. É o mais complicado porque ele tem umas regrinhas chatas, tá? Então, eu vou precisar que vocês anotem e prestem muita atenção, tá bom, gente? Esse é o mais diferentezinho deles, tá? E é o que, dentre todos esses que eu falei, é o mais atual, tá bom? A gente usa muitas coisas do Bohr até hoje, tá? Show? Vou trazer aqui para vocês agora. Deixa eu só abrir meu plano de aula aqui, que eu me perdi um pouquinho aqui. Tá, vamos lá. O Bohr, tá? Ele tinha 28 anos em 1913, que foi quando ele começou. É o que fala sobre a citação. Isso, exatamente. Exatamente. E o Bohr ele é um dinamarquês, tá? Ele é filho de professor de fisioterapia. Fisiologia, ó, fisioterapia, ó. Ficando maluco. Era um cara bem timidão também. Bem tímido, tá? Falava baixinho. Era um cara bem recluso na dele, mas ele tinha uma mente, cara. Pô, tá maluco. Esse cara ele viu que ninguém via, tá? Ele tinha acabado de chegar em Cambridge, tá? Onde trabalhou com Rutherford. Ele trabalhou bastante tempo com Rutherford. Ele já conhecia o trabalho do Max Planck também, tá? Que foi o cara que falou sobre quantização de energia, que eu vou comentar com vocês, tá? Que era basicamente uma ideia de que a energia ela não é contínua, mas ela vem de pacotinhos chamados quanta, tá? Basicamente. Ela vem em pacotinhos, tá? Pacotinhos de energia. O átomo recebe pacotinhos de energia, tá bom? Enfim, o Bohr, ele falou que a física clássica, ela não valia para os átomos, tá? A gente tem que criar regras novas pro átomo, ou seja, a física que eles conheciam não valia pro átomo. O átomo ele precisava de novas regras para que se encaixasse do jeito que ele funcionava, entendeu? E ele fez alguns postulados, são três postulados principais que vocês precisam saber, tá? Ó, calma aí que eu vou espirrar, gente. Nossa, desculpa. Vamos lá. E ele propôs três ideias, tá? Que salvaram o modelo dele. Foi basicamente que os elétrons eles só podiam existir em órbitas permitidas, tá? Com uma energia bem definida. É tipo degraus de uma escada, tá? Não existe meio degrau. Cada órbita do elétron, tá? Cada órbita do elétron tem número quântico, tá? Simples. Número um, número 2, número 3. O elétron, ele pode estar no degrau um, no degrau 2, no degrau 3. Ele não pode estar no meio degrau. Não pode estar no 1,5 degrau. Não existe isso, tá? Ou ele está no degrau, ou ele está no outro, tá? Anotaram isso? Os elétrons só podem existir em órbitas permitidas com energias bem definidas. Eles só podem existir em camadas definidas. Show? Só podem existir. Vou repetir mais uma vez, tá? Mais devagar, para vocês pegarem, para vocês anotarem tranquilo, bonitinho, tá? Os elétrons só podem existir em órbitas permitidas com energia bem definida, tá? Show de bola? Vou repetir o exemplo, degraus de uma escada, exemplo de degraus de uma escada. Pode até anotar o exemplo que, quando você esquecer, tu vai ler, às vezes no caderno, tu esquece, aí isso vai te ajudar a lembrar, tá? É vital que vocês não decorem o que eu tô falando aqui, mas sim vocês tentem entender, entrar na cabeça das pessoas que eu tô falando aqui, tá? Isso, em cada camada, em cada camada.
Cada órbita tem um número quântico, tá? Número um, número 2, número 3. Então são como se fossem os degraus, tá? É basicamente isso, camada, tá? Segundo postulado, tá? Enquanto o elétron. Então, depende, porque a gente não. Ou a gente define o elétron por sua carga ou por sua posição, tá? A gente usa posição. Calma aí, tô alguém mandando mensagem. Tá, desculpa. Ou a gente caracteriza o elétron pela energia ou pela posição, tá? E ele é melhor caracterizado pela energia, tá? Sempre. Então, nosso referencial vai ser sempre energia, entendeu? As camadas são bem definidas, não tem perspectiva sobre camadas. Não tem como, sobre uma perspectiva, ele está na camada um e na outra está na camada 2, tá? Ou ele está em uma ou ele está em outra. Ele não pode estar no meio, tá? Não pode estar no meio, não pode estar em duas ao mesmo tempo, tá? Ele está em camadas bem definidas. Show? Enquanto o elétron ele está em órbita, quando ele está orbitando, ele não irradia energia, tá? Ele não solta energia, tá? Ele fica estável. Enquanto ele está na órbita, ele está orbitando em volta do núcleo, ele está estável, tá? Estável. Simples, né? Tranquilo, anotaram? Enquanto está orbitando, ele está estável, tá? E sou de verdade depois da relatividade. Assim, eu discordo, tá? A relatividade foi importante. Foi importante, mas a relatividade, eu acho que diz mais sobre a física do que sobre a química, tá? Porque a química, como eu expliquei aqui, por exemplo, não citei, não precisei me apoiar na relatividade para explicar nada aqui, entendeu? Basicamente. Sacou? Relatividade é mais sobre física, tá? Tem muito mais a ver sobre física. Aí, vocês conseguiram anotar, gente? Tá? Quando o elétron está em órbita, ele está estável. Show? Segunda. Vou repetir mais uma vez. Primeira, os elétrons só podem existir em órbitas permitidas com energias bem definidas. Órbitas definidas, tá? Segunda, quando ele está em órbita, ele está estável. Show? Terceiro postulado muito importante que você tem que saber, tá? Quando. Eu vou ler o que está aqui, que acho que fica mais fácil, eu explico depois. Quando absorve exatamente a quantidade de energia certa, um quantum, ele salta para a órbita mais externa, mais energética. Quando volta, ele libera exatamente essa quantidade na forma de luz de uma cor específica, fóton. Ou seja, quando você. É o que eu falei. Os elétrons eles recebem pacotinhos de energia, tá? Pacotinhos de energia que a gente chama de quanta. Entenderam? Quando ele recebe um quanta, ele salta de uma camada, por exemplo, ele está na camada um, que é a camada próxima do núcleo, por exemplo. Ele vai saltar para a camada mais externa, ou seja, ele vai para cima, entendeu? Ele vai para mais longe do núcleo, quanto mais energizado, tá? Muitas coisas que a gente utiliza nosso dia a dia utilizam essa mesma lógica, talvez não essa mesmo sistema, mas a mesma lógica. Por exemplo, as lâmpadas, tá? Sim, sim, pode-se dizer que sim, tá? Pode-se dizer que sim. Lasers também. Então, é exatamente isso. É exatamente isso. Muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia utilizam desse sistema, tá? Muita coisa, gente. Muita coisa, tá? Muita coisa. Me perdi até onde eu tava, não me lembro. Nossa, gente, tô ruim de memória, hein? Era onde que eu tava? Exatamente isso. Eu tava no salto quântico, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês que eu gosto de usar, que acho que facilita, tá? Imagina um elevador que ele só para nos andares um, 2 e 3, tá? Nunca entre eles. Nunca entre esses andares, tá? Você pode ficar parado no andar, tá? Qualquer um dos andares, sem gastar energia. Mas se você quiser subir,
você tem que receber exatamente a energia que precisa para pular do andar pro outro. Entendeu? Isso, ele salta da posição. Não, ele não salta do núcleo. O elétron, ele fica na eletrosfera, tá? Ele não fica no núcleo. Mas ele salta para a camada mais externa, ou seja, ele salta para a camada mais longe do núcleo, tá? Como se ele estivesse saltando para sair do átomo, entendeu? Tem aquelas placas de trânsito que dão aquela luz quando apontamos a luz do farol. Pô, e tu me pegou, não sei dizer. Aquilo é outra coisa. Ah, tá, entendi o que tu quis dizer. Não, aquilo é outra coisa. Aquilo é. Eu esqueci, tem um nome pra isso. Tem um nome pra isso, eu esqueci. Ah, não, eu acho que é isso sim. Eu acho que esse sentido sim. Tem umas placas que utilizam um sistema bem semelhante, tá? Não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso, mas é bem parecido, tá? É bem parecido. As duas bolas, trocamos elas de lugar nessa transição, somos energia. Isso, quando você. É como, tipo assim, você tá no andar um, tá? Você tá no andar um. E aí você recebe uma quantidade, um pacotinho de energia. Um quanto? Você vai subir pro andar 2, tá? Se você recebe mais um pacotinho de energia. Caraca, gasguei de novo, gente. Tá? Você sobe mais um, tá? Recebe um quanto de vez, um quanto por vez, tá? E quando você perde, você libera exatamente a mesma quantidade que você ganhou. E você volta pro lugar que você tava. Importante ressaltar isso, cai em vestibular, eu já vi questão sobre isso, já vi várias questões sobre isso, tá? Quando você joga quanto você joga energia no elétron e faz ele pular de camada para a camada mais externa, ele está instável, tá? Instável. Eu já vi questão sobre isso. Mesmo modelinho, questão de Enem. Instável, tá? Anotem isso. Instável, tá? Show de bola? O elétron é promovido para mais longe do patrão. Exatamente. Exatamente. Perfeita analogia. Perfeita analogia. Caraca, eu nunca pensaria na dessa. Perfeita analogia. Então, assim, ele fica instável, tá? Então, gente, ó, modelos atômicos, tá dado. Tá dado, concluído, 100%. E é isso. Modelos atômicos, tá? Show. É isso, gente. Não é complicado, tá? A gente tem agora, tá? Eu quero fazer mais uma aula essa semana ainda, se tudo der certo. Se o Celso também tiver disponibilidade aí, porque aparentemente eu não consigo transmitir tela. Mas eu já vou estar com o meu tabletzinho que eu uso pra fazer aula, então vai ser bem mais legal a aula, tá? Vai ter aquela transmissão, aquela. Que nem aquelas aulas daqueles professor chique. É, aqui tá outro nível. Próxima aula, gente, eu quero pegar com vocês propriedades interatômicas, tá bom? Por que um átomo não pode existir dentro do outro? Porque eles se repelem, tá? A eletrosfera é como se você tivesse um núcleo, tá? O núcleo ele fica lá dentro, o núcleo é positivo, tá? Em volta dele tem a eletrosfera é negativa. Quando você chega um átomo perto do outro, negativo com negativo se repele, tá? Existe a ligação, tá? Que eu vou chegar lá nas próximas aulas. Mas enfim, gente. Essa semana a gente vai tratar de naturezas, especificamente químicas, eu quero tratar com vocês. Semana que vem eu quero entrar em humanas, que eu dou aula de humanas também, eu sou multiuso, tá? Multifunções, multitarefas. Dou aula de humanas também, vamos entrar em humanas, vamos filosofar, fazer várias paradas, várias coisas maneiras, tá? Mas antes de ir embora, gente, eu tenho uma paradinha muito legal pra fazer com vocês. Eu vou pedir pro Celso de novo. Tô alugando o PC dele hoje, tá? Você pode, por favor, abrir aquele link que eu te mandei no privado também? Eu sou multiuso. Multiuso, multifunções, dou aula de história, dou aula de geografia, sociologia, filosofia. Se você estiver pedindo aí, eu tô dando aula, tá? Aí, exatamente. Gente, antes de concluirmos a aula aqui, a gente vai fazer um negócio bem legal, tá? Vamos construir um átomo para vocês verem na prática como funciona, tá? Isso tudo que eu falei, tá? Isso é bem legal, esse site é muito legal, tem várias simulações. O Celso vai ser nosso. É muito bom esse site, é muito bom esse site, tá? O Celso vai ser o nosso showman aí, tá? Olha aqui. Por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Na teoria como funciona. Aquele X ali no meio é
é o núcleo, tá? Clica ali no nêutron. Clica ali no nêutron, por favor. Acho que é só clicar que ele vai. É isso, um nêutron, tá? Tá vendo que tem um nêutron no núcleo? É onde o nêutron fica. O nêutron tem carga neutra, como já diz o nome, tá? Isso é pra vocês verem na prática. Eu tô basicamente me repetindo, mas é pra vocês visualizarem. Eu gosto de que vocês visualizem as coisas, tá? Agora, boa noite, Yasmine. Fica com Deus, tá? Boa noite. Até a próxima. Agora bota um próton ali no núcleo também. Hidrogênio. Agora bota um elétron. Olha só o que aconteceu. Clica ali naquele ver ali. Tá vendo que tem uma caixinha de marcada? Pode marcá-lo pra mim, por favor? O que seria uma carga neutra na prática é uma. Imagina que o próton ele tem carga mais um. O elétron ele tem carga menos um. E o nêutron ele tem carga zero. Ou seja, eu ter 1000 nêutrons, dane-se. Entendeu? Se eu tiver 1000 nêutrons e um próton, vai ser positivo o núcleo. Sorry, vai cair tabela periódica. Quando cai coisa de tabela periódica, você tem que saber. É bom entender a tabela periódica, tá? Quando cai, eles te dão o que você precisa pra fazer a questão, tá? Porque eles não dão a tabela. Algumas provas de vestibular particular, como a UERJ, dão no final da prova, tá? Aí olha ali, gente. Tá vendo ali? Hidrogênio, tá? Você vê que ali, esse elétron, ele tá na primeira camada. Vocês estão vendo isso? Átomo neutro. O hidrogênio ele tá estável, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar mais um elétron ali. Bota mais um elétron ali pra mim, por favor. O que eu fiz agora foi criar um íon, tá? Eu adicionei mais uma carga negativa nele. Então o que aconteceu? Ele negativou no geral, tá? Vocês conseguiram entender isso? Agora eu vou mostrar pra vocês também. Olha que legal, gente. Adiciona mais um nêutron no núcleo. Ele ficou instável. É isso que acontece com as partículas radioativas. As partículas radioativas não, as partículas que emitem radiação e que elas são transformadas em isótopos. Elas ficam instáveis, porque elas têm nêutrons, perdão, bombardeados no seu núcleo, tá? Então vocês podem vir aí, clica ali no reset, por favor, ali naquela voltinha laranja. Vocês podem vir aí que se eu ir aumentando, eu vou andando pela tabela periódica. Reparem na tabela periódica ali do lado. Agora adiciona um próton, um nêutron e um elétron. Nossa, tô dando trabalho pra você, né? Desculpa. Ó, a gente tá no hidrogênio, né? Agora você vai adicionar mais um próton, mais um nêutron e mais um elétron. A gente tem o hélio neutro, tá? Aí tu viu que a gente caminhou. A gente tá na mesma fila ainda, não estamos na mesma fila? A gente tá no H, a gente foi pro hélio, tá? A gente tava no hidrogênio, a gente foi pro hélio. Agora adiciona mais um de cada um aí. Que a gente vai caminhando pela tabela periódica, vocês vão vendo. Olha só como funciona. Agora a gente desceu a fileira e fomos pro lítio. Tá vendo? Ou seja, a tabela periódica ela se organiza assim, tá? Vocês veem que no núcleo a gente tem só os prótons e os nêutrons. Vamos lá. Se algo é neutro, tá? Se algo é neutro, é... ele não tem carga. Então, se eu tiver um positivo e 10 neutros, o núcleo ainda vai ser positivo, tá? Então, o núcleo ele sempre vai ser positivo, sempre vai ser positivo, tá? O núcleo do átomo ele só pode ser alterado pelo nêutron, tá? Você pode mudar os nêutrons no átomo, tá? E deixar ele instável. Você pode fazer um isótopo radioativo, tá? Porém, isso vai deixar ele instável, tá? Mas agora os prótons, você nunca vai conseguir tirar o próton de um núcleo. Nunca, nunca. Os prótons são fixos. Os prótons não mudam, nunca, tá? O próton do hidrogênio é o próton do hidrogênio, é o próton do isótopo do hidrogênio, é o próton do isóbaro do hidrogênio, é o próton de todos os hidrogênios existentes, tá? O próton nunca muda, tá? A quantidade de próton nunca, jamais será alterada, nem adicionada, nem removida, nunca. Guardem isso na cabeça de vocês, tá? Nunca vão mexer no próton. O próton tá ali de enfeite, tá bom? Ó, normalmente também, próton igual
elétron, tá? A mesma quantidade. Anotem isso que eu tô falando, que é bem legal. Uns macetezinhos bem legais que vai ajudando vocês a linkarem, tá? Deixa eu ler aqui. Decorei uma boa parte dos elementos, mas nunca vi pedirem de massa ou volume. No caso, pra você decorar, sempre coloca uma questão já feita. Sim, sempre coloca uma questão, tá? E a covalência, daria para ilustrar esse site também? Não sei, cara. Eu acho que nessa página aí, pelo menos não. Deve ter um outro simulador que mexa com isso. É uma pergunta. Então tem como fazer um material a partir de outro? Não, não tem como. Impossível. Porque o que caracteriza um átomo, tá? O que caracteriza um átomo? Pode brincar aí, Céu. Fica à vontade, tá? Não tem. Eu já tô conseguindo explicar a partir disso. O que caracteriza, gente, um átomo é o número de prótons, tá? Então não tem como você mudar. Se não tem como você mudar o número de prótons, não tem como você mudar o material. Por exemplo, o hélio tem um próton. Não, o hélio tem dois prótons e o hidrogênio tem um. Não tem como você adicionar um próton no hidrogênio e fazer ele virar hélio. Não tem como. Não tem como, porque os prótons não mudam, tá? Eu posso adicionar 1.000 elétrons. Não posso, na verdade, né? Mas hipoteticamente, 1.000 elétrons e 1.000 nêutrons, mas não posso mudar o próton, tá? Não posso, de jeito nenhum, tá? Anotaram isso? Show? Show? Show de bola, gente. Anotaram? Agora eu vou. O que aconteceria se mudasse o próton? Você mudaria o tipo de átomo. Se eu tivesse um hidrogênio e eu adicionasse um próton, ele viraria um hélio. Era o que o pessoal da alquimia tentava fazer. Só que eles não sabiam que era isso que eles tentavam fazer, né? Eles tentavam fazer isso meio que sem querer, mas nunca eu consegui. Mas eles tinham esperança que sim, entendeu? Pegaram a visão? Céu já explodiu o site. Chegou no carbono, chegou no carbono. Entenderam, gente? Então anotem aí mais essa coisinha que eu falei, tá? Próton igual a elétron, tá? Número de próton igual ao número de elétrons normalmente, tá? Difícil você ver diferente do jeito que você acha na tabela periódica, você não acha, tá?